Olá, sobrevivencialistas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Celso e hoje estarei tratando sobre um assunto muito importante. Esteja junto e não separado. Nós sobrevivencialistas temos muito costume de pensarmos que somos lobos solitários e conseguirmos viver sozinhos. Mas nenhum animal e nenhuma civilização em toda esfera da Terra sobreviveu sozinho. Desde os seres humanos, há muitos anos atrás, nós vivíamos em pequenas tribos. Essas tribos se expandiram para impérios, vilarejos, cidades, e é formada a nossa sociedade hoje em dia. Então, nós, para sobrevivermos, precisamos de pessoas, e que essas pessoas trabalhem em equipe, coesão. Então é essa importância tão grande em estar junto e não estar separado. Então a gente tem que pensar o seguinte: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, trabalhando em equipe. Pois em grupo nós temos diversidades de mão de obra. Podemos ter médicos, mecânicos, armeiros, seguranças, veterinários e por aí vai. Pessoas de extrema importância para um pequeno grupo se manter em pé num momento que as pilastras estão caindo. Então a gente tem que pensar em estar junto. Por que nós temos que pensar em estar junto? Pois eles que estão lá fora já estão juntos. E quem são eles? São entidades que se denominam com grupos, números, que já atuam à margem da lei, que não precisamos citar nomes, que nós já sabemos quem são. Eles já atacam a nossa sociedade em conjunto. E se a gente imaginar que eles já estão juntos, já convivem juntos, vivem juntos e planejam juntos, quando algo aonde o Estado não puder mais controlar, eles estarão prontos para agirem em equipe contra as pessoas de bem. E normalmente as pessoas de bem, que somos nós, sobrevivencialistas, os porcos espinhos, como eu gosto de denominar, alguns de nós estarão em casa e não estarão juntos, estarão sozinhos. Eles estarão juntos, saqueando, roubando e fazendo tudo que há de errado sobre a sociedade. E não terá ninguém para barrá-los e impedi-los, pois provavelmente a estrutura que os mantém mais refugiados estará em queda e não terá o que nós chamamos atualmente de governo para barrá-los. Uma dessas explicações grandes que já aconteceu aqui no nosso país foi a greve da PM que tivemos há anos atrás. Essa greve fez com que muitas pessoas que são ovelhas, pessoas de bens, vestissem pele de lobo e fossem à rua, saqueassem e tomassem aquilo que não era deles, até que o Estado interviu e o exército veio para colocar lei e ordem nessa sociedade. Só que nós temos que pensar em um cenário que provavelmente não terá essa restituição da lei e da ordem, onde nós estaremos sozinhos, estaremos só com o nosso grupo. E tem muitas pessoas que se denominam sobrevivencialistas, que eu não gosto de falar muito sobre esse termo e citar muito, que são sobrevivencialistas ofensivos, ou os preppers ofensivos, que eles se preparam para tomar aquilo que é seu, que você está estocando. E eu conheço alguns pessoalmente. Eles pensam assim: porque eu vou estocar se eu posso pegar de você? Então nós temos que estar juntos e nos prevenindo contra esse tipo de pessoa. A importância de um grupo, ela se traz por demanda de trabalho e recursos e conhecimento. Eu tenho um conhecimento que é da área da saúde, que nenhum dos outros dos integrantes do meu grupo tem tanto conhecimento sobre isso quanto eu tenho. E
E tem integrantes do meu grupo que têm conhecimentos que eu jamais teria com tanta especialidade, pois eu não consigo armazenar tudo. Como um dos integrantes que vocês veem aqui no canal, ele é um excelente investigador e eu não tenho absolutamente nenhuma ideia ou pouca ideia sobre investigação, linguagem corporal e por aí vai, meios que ele é especialista. E quando se trata de um grupo, a gente tem que pensar em ter uma mão de obra que saiba fazer o básico, que é a segurança, trabalhos bushcrafts e trabalhos que são básicos, como plantação, cuidar de animais e por aí vai. Esses trabalhos são básicos que todos do grupo devem saber. E cada um do grupo é importante que tenha uma formação, né, ou uma especialização além desses trabalhos básicos, né? Como se diz hoje no mercado de trabalho, uma mão de obra qualificada, que são os nossos casos. Cada um do nosso grupo procurou se especializar em algo que gosta para ter uma mão de obra qualificada. Então a gente tem que pensar assim, o meu grupo, ele é importante porque ninguém vai trabalhar sozinho, todos vão trabalhar junto e eu terei aonde buscar ajuda se eu precisar. Se eu precisar de um detetive particular, um investigador, eu não preciso tirar recursos do meu bolso, pois eu tenho alguém do meu grupo que fará esse serviço para mim. E vice-versa. A gente trabalha como se fosse uma troca de favores, né? Uma moeda que funciona em troca de favores, mas somos sempre somos sempre integrados uns aos outros. Então nosso grupo, ele sempre se apoia. Ele é como se fosse um multiplicador de força, que esse termo é muito utilizado no exército. É onde a gente utiliza as nossas pequenas estruturas se juntando e multiplicando força para que um trabalho que seja muito difícil se torne simples e fácil de ser executado. Nosso grupo, ele envolve uma capacidade de retorno, né? Uma capacidade de resposta rápida, integrada e agindo em coesão. Um exemplo: todas as noites antes de eu dormir e os integrantes do meu grupo dormir, nós priorizamos que os nossos celulares e rádios estejam ligados com volumes altos e os celulares estejam com volume de ligação ligado alto. Porque se eu passar por problemas, eu tenho para quem ligar, além dos telefones comuns que são utilizados na sociedade, que é o 190 da Polícia Militar, 192 do SAMU e 193 do Bombeiro e 199 da Defesa Civil. Então, assim, a gente tem essa coesão e esse grupo, ele trabalha como uma força de resposta rápida, um para o outro. Então a gente sempre está dormindo todas as noites alerta, esperando uma ligação, mas nunca ligamos um para o outro. Até hoje. Então a gente tem que pensar o seguinte: como o meu grupo está pensando e trabalhando em conjunto todos os dias, mesmo estando longe um dos outros, como eu posso solicitar ajuda? Quais meios que eu utilizo para solicitar ajuda? Esses dias na nossa cidade a gente passou por um tornado, um F2, e nós tivemos um pequeno problema, que foi a queda da comunicação. Alguns lugares caíram postes, caíram torres de comunicação, como o bombeiro e a defesa civil cortou toda a ligação porque derrubou essas torres de sinais, e alguns lugares já não tinham mais energia elétrica.
E uma das maneiras da gente se comunicar além do telefone foi o nosso rádio. Então, nós hoje temos mais de uma forma de como nos comunicarmos além das maneiras comuns que são o telefone, que utilizam via rádio, né? Torres de rádio, que podem cair e como caíram na nossa cidade após ser atingido por um tornado, né? F2, um tornado de baixa escala. Temos até um vídeo do que acabou acontecendo na casa do Vitor com esse tornado que nos atingiu. A casa dele acabou alagando. E a gente tem uma forma de se comunicar que são os rádios, né, que tem a sua própria emissão de vias de ondas, de rádio, é claro, para a gente se comunicar além dessas formas, né? Pois catástrofes naturais acontecem o tempo todo. Agora, Santa Catarina está passando por uma catástrofe em algumas cidades, com enchentes e risco de alagamento de várias cidades, né? E de pessoas ficarem ilhadas. O que é uma pessoa ficar ilhada? Ficar presa na sua própria casa e a sua casa funcionar como uma ilha, né? Isso são riscos grandes da comunicação cair e de vários outros tipos. Então a gente tem umas formas de se proteger e precaver contra pequenos desastres. E temos formas de nos precavermos contra grandes desastres. Eu e o Celso não temos apenas um rádio, nós temos mais. E algum desses rádios, eles ficam guardados em gaiolas que são protegidas contra pulsos eletromagnéticos. Acompanhe nosso canal que nós temos um vídeo explicando como proteger equipamentos contra esses pulsos, em caso que aconteça. Então nós temos várias maneiras e várias barreiras de nos proteger contra casos que possam estar acontecendo de quedas da sociedade. Então sempre pense nisso. Discuta com o seu grupo sobre alternativas e pessoas que estarão iniciando nele. O seu grupo, ele sempre tem que ser dividido por pessoas que tenham especializações, como eu disse antes. E o seu grupo, ele tem que ser pensado e dividido com hierarquias. Alguém deve comandar, e essas pessoas que comandam devem ter o direito de sair do comando, como se fosse uma democracia, onde existe votação e eleição, e trocado de governante do grupo a cada tempos e tempos, né? Então o que a gente tem que pensar? Nosso grupo hoje atualmente somos em 3 pessoas, e no momento quem está liderando o grupo é o Vitor, ele que toma as atitudes principais e iniciativas do grupo. Então tudo que nosso grupo vai seguir como linha atualmente, nós seguimos ele. Daqui 6 meses existirá uma nova votação, ele não poderá concorrer ao cargo, e algum de nós dois entrará como líder no momento. E normalmente não há briga em relação a isso. Todos concordam e aprovam. Só que dentro dessa liderança, ela é liderada em poucos aspectos. Para onde o grupo vai seguir, por qual estrada será percorrida essa jornada. Só que em certos aspectos existem líderes diferentes. Em relação à saúde, eu sou o líder principal. Se eu falo algum assunto, é um ponto final e acabou. Se ocorresse alguma emergência, em um caso que não tivéssemos mais hospitais, se eu falasse para tomar tal atitude, seria tomada essa atitude e ponto final. Não importa se o líder do grupo está ali presente ou não, pois nesse quesito, quem é o líder sou eu, pois eu trago mais conhecimento sobre o assunto. Então o nosso grupo e o grupo de vocês deve ser muito bem estruturado e pensado
em liderança e com capacidade de cada um liderar em pequenos aspectos da sua sociedade. E a gente pensa, com o nosso grupo montado, nós queremos passar a ideia para vocês de como achar o seu grupo. O nosso grupo ele se montou através das redes sociais, por mais incrível que pareça. Como nós nos encontramos? O Vitor, há uns anos atrás, montou um grupo com o nome da nossa cidade, escrito sobrevivencialismo. E com isso, várias pessoas encontraram ele em redes sociais, entraram em grupo e formaram um grupo de WhatsApp da nossa cidade, que atualmente tem 200 mil habitantes. E nesse grupo, a gente acabou tendo afinidade entre uns e outros, né? Que foi o nosso caso, entre eu, o Vitor e um outro rapaz que não aparece no canal atualmente, mas daqui a uns dias estaremos trazendo ele para o nosso meio e ele estará trazendo umas ideias bem bacanas. E assim nasceu o nosso grupo. Mas existem outras formas de montar o seu grupo. Todos nós temos algum amigo e a gente pode tentar pregar o sobrevivencialismo para esse amigo, como uma forma de um pastor, que ele prega sua religião. Só que para você trazer, né, um irmão para o sobrevivencialismo, vamos utilizar essa palavra, você tem que pregar aos poucos, ensinar aos poucos e trazê-lo aos poucos, pois senão não dará certo, pois à primeira vista, quando você traz de uma pegada muito drástica, parece maluquice as nossas ideias e os nossos meios de como pensar. Então a gente tem que pensar assim, eu preciso de um grupo, vou tentar trazer aqueles que já são próximos de mim para mais próximo. Se eu não conseguir, eu posso procurar outros que já têm essa mentalidade. Só que a gente não pode sair só procurando outros que têm a mesma mentalidade, pois no meio de sobrevivencialismo existem várias discernições, como os preppers, os sobrevivencialistas, os bushcrafters, os preppers ofensivos. Então, quando você achar alguém que é do mundo sobrevivencialista, você tem que saber se as ideias deles estão embasadas com as suas ideias. Se o seu estilo, o seu pensamento é o mesmo que o dele, que o seu. E se não é uma pessoa de índole ruim, né? Que é muito fácil da gente encontrar. Por isso que nós nos demos bem, pois nós temos os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, e trabalhamos em coesão sobre esses ideais, para que esses ideais se mantenham em pé e estruturados. Então, uma dica a todos os sobrevivencialistas: saiam da caverna e comecem a se achar e se procurar, utilizando de redes sociais. E se você não for a pessoa que tomar a iniciativa de criar um grupo numa rede social, né, ou uma página, tente procurar páginas com o nome da sua cidade próximo, para que vocês se encontrem. Então comecem a se encontrar, comecem a gerar os seus clãs, gerar os seus grupos, e estejam juntos, não sozinhos, pois juntos somos mais fortes. Essa é a Irmandade SV, esteja sempre preparado.